Olá, irmãos, tudo bem? Depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ele apareceu novamente aos discípulos e os apóstolos seriam os seus enviados para trazer a doutrina da nova dispensação, que era a graça. Então, os primeiros irmãos salvos, eles viveriam debaixo da doutrina do Senhor Jesus apostólica. Por que eu digo doutrina do Senhor Jesus apostólica? Porque quando eu digo doutrina dos apóstolos, muitas das vezes pode subentender-se que os apóstolos criaram as doutrinas entendendo que seria a vontade de Deus. E não é assim. Sucessivamente, principalmente no cristianismo ocidental, nós esquecemos muitas das vezes que o cristianismo ele nasce no Oriente. Antioquia, nós vemos pela primeira vez os irmãos sendo chamados de cristãos, ou seja, parecidos com Cristo, e eles estão ali em Antioquia, ao lado ali de Israel, no Oriente, aonde tudo começa, irmãos. Mas com o cristianismo ocidentado, vamos dizer assim, ou aonde o Ocidente criou uma nova forma de culto a Deus, misturando judaísmo com cristianismo, gerando aí um híbrido, logo perdeu-se a essência. Bom, perdeu-se o entendimento de qual é a vontade de Deus para a igreja, né? Tanto individualmente a cada um de nós membros, como que quanto ao corpo reunido como igreja. Mas isso não difere muito dos discípulos, por serem judeus e por os judeus ou Israel ser detentora de uma promessa onde o Messias viria e reinaria como rei sobre Israel, e essa promessa ainda vai se cumprir no milênio, onde nós teremos um milênio de 1000 anos, onde nós vamos ver o planeta Terra sob o governo de Deus. Hoje o governo ele é dos gentios, são os gentios que governam sobre a Terra, mas então nós teremos o governo de Deus na Terra, e o homem vai experimentar como seria o planeta Terra aonde o homem não fosse o centro, aonde o homem não governasse. Hoje é o homem que governa, mas é o Senhor Jesus que irá governar. Bom, os judeus, eles esperavam esse Messias. Quando o Senhor Jesus ressuscita, ele está estabelecendo uma nova ordem, um parênteses no tempo, aonde será criado a igreja, a sua igreja amada. Depois que esse parênteses fechar, volta-se o relógio profético sobre Israel a bater, tic-tac, 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 e os tempos então serão cumpridos. Quando o Senhor Jesus ele aparece ressuscitado, olha a abordagem dos discípulos. Está em Atos capítulo de número 1. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Veja, eles estão pedindo a promessa que lhes foi feita por 4.000 anos, eles vinham esperando, né? A restauração de Israel. E eles eram judeus muito devotos, muito praticantes. Pedro, quando em Atos capítulo 10, quando um lençol desce para ele, e o Senhor Deus diz: mata e come, ele falou: jamais comi carne imunda. Ele era muito obediente às leis judaicas, né? Assim como os demais judeus ali. Então eles estavam esperando o Messias que iria restaurar a nação de Israel, aquele pequeno espaço lá, aquele pequeno país, como uma nação gloriosa, e ele reinaria ali como rei, Senhor Deus, né? E as outras nações iriam lá aprender com Israel como que Israel é tão próspera e bem sucedida, porque o Messias reina lá, né? É isso que as nações iriam aprender. Bom, então, agora aqui em Atos dos Apóstolos, o que eles perguntam é isso: Senhor, é neste tempo agora que tu irá restaurar o reino de Israel? Ora, acaso não foi essa a pergunta de Mateus capítulo de número 24? É a mesma pergunta. Como lá não era o tempo ainda, então agora, o Senhor Jesus já ressuscitou, né? Agora seria o tempo.
Mas não, irmãos, agora é um novo tempo, é o tempo da igreja estar sendo criada, construída, né? Quando a última alma, que pode ser o seu vizinho, o seu colega de trabalho, for salva, por isso que nós temos que estar sempre sendo um testemunho, então virá o fim, o Senhor voltará. Mas enquanto a última alma não for salva, o Senhor não volta. Então veja que os judeus, aqui os discípulos, os apóstolos, eles estavam esperando um reino terreno. Eles não tinham entendido ainda a graça. Então eles começam a aprender do Senhor. Agora em Atos dos Apóstolos nós vamos ter a transição do judaísmo para o cristianismo, onde deu-se um tempo para com Israel, deixou-se Israel de lado e começou, num parênteses aberto, a construção de uma nova história, um novo povo que adorará a Deus em espírito e verdade, cujo as bênçãos são celestiais e não terrenais. Não há promessas de bênçãos para a igreja na terra, né? Deus cuida de nós, nos dá o pão, a água, o abrigo, mas não há promessas de reino, governo, autoridade, etc. para a igreja. Com o decorrer do tempo, os apóstolos vão aprendendo pelo Senhor Jesus e o Espírito Santo a extensão da graça de Deus para os gentios e vão aceitando. Eles relutam um pouco, né? Depois aceitam, como nós vimos nos vídeos anteriores. Só que depois de aceitar, eles não sabem como lidar com isso. Tipo, tá, mas os gentios não precisam obedecer a nada, nenhuma regra, então eles querem aplicar a circuncisão. Então tem o concílio de Atos capítulo 15, né? Onde eles proíbem, os apóstolos proíbem a circuncisão de ser aplicada. E lá o Espírito Santo fala para eles o que é para ensinar para os gentios guardarem. Bom, nós vamos ter mais para frente o apóstolo Paulo surgindo no cenário, que é um apóstolo abortivo, que vem depois do tempo, fora ali daquele ciclo dos 12, para que este venha trazer a graça, a doutrina de forma mais ampliada sobre a vontade do Espírito de Deus para a igreja, para os gentios, né? E então nós vamos ter, através das cartas apostólicas, a doutrina de forma mais ampliada. Então, no próximo vídeo nós vamos ver alguns exemplos práticos da vida da igreja nos primeiros anos ali, sem a contaminação do cristianismo ocidental.